Atenção, vai começar a balbúrdia. Desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Meio, não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa... esses 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar. Não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. Essa comparação, usando chocolates, foi feita pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, para ilustrar o corte de 30% anunciado para todas as universidades federais do Brasil. O governo do presidente Jair Bolsonaro tem dito que não houve corte, e sim contingenciamento. Mas, seja como for, essa medida tem preocupado as mais de 100 instituições federais do país. Em Goiás serão atingidos o Instituto Federal Goiano, o Instituto Federal de Goiás e a Universidade Federal de Goiás. Neste 7º episódio do Segundou, o podcast semanal da CBN Goiânia, nós vamos entender melhor o impacto desse corte na UFG e ouvir relatos de pessoas que de alguma forma tiveram a vida impactada pela universidade. Eu sou Bárbara Falcão e sou responsável pela produção e edição desse conteúdo. Depois do anúncio dos cortes, a CBN conversou com o reitor da UFG, o professor Edvar Madureira, e com a pró-reitora de graduação, Jaqueline Sivardi, sobre o assunto. A resposta deles à medida do governo é um discurso que tem se repetido entre as instituições atingidas, de que é impossível manter a unidade em funcionamento até o fim do ano com um corte desse tamanho. Então nós já entramos no ano de 2019 com déficit. Esse corte de 30% é absolutamente inadministrável. Não há possibilidade de administrar a universidade e chegar ao final do ano letivo com um corte desse monte. Por enquanto estamos falando de bloqueio de orçamento, ainda não se trata de corte, mas certamente nós tentaremos mostrar para o governo a inviabilidade de uma diminuição orçamentária dessa grandeza. Como que funcionamos, com uma situação dessa? É inadmissível nós pensarmos uma universidade sem questões básicas de funcionamento. Então é muito preocupante realmente. Na UFG o corte será de 32 milhões de reais. 27 milhões são referentes à verba de custeio, utilizada para despesas de manutenção, como pagamento de água, energia, alimentação e bolsa estudantil. Os 5 milhões restantes seriam para investimentos na instituição, envolvendo, por exemplo, a construção de novos prédios e a compra de equipamentos. Os primeiros atingidos pela medida devem ser os funcionários terceirizados de empresas de segurança e limpeza, já que os contratos devem ser revistos. Mas esses funcionários vêm sendo cortados na UFG desde 2014. Aliás, entre 2014 e 2018, o orçamento federal destinado ao ensino superior caiu 15%, saindo de 39,2 bilhões para 33,4 bilhões em 4 anos. O que acontece é que nunca antes houve um corte com tal dimensão. Apesar da gravidade da decisão do Ministério da Educação, é importante observar que existem alguns ruídos, algumas confusões no próprio anúncio do governo sobre o tamanho do bloqueio. Acontece que 80% da verba das federais faz parte das despesas obrigatórias, ou seja, salários de funcionários e pagamentos de aposentadorias. Esse montante não será atingido. Os 30% bloqueados iriam para despesas não obrigatórias, como água, luz, segurança e limpeza. Se nós considerarmos, portanto, o corte anunciado de 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento global de todas as instituições federais, ele representa 3,5%. De qualquer forma, essa decisão vai afetar diretamente o dia a dia das universidades e vale destacar ainda que a UFG perdeu só esse ano 60 bolsas de mestrado e doutorado. Em todo o Brasil, cerca de 4.800 bolsas foram suspensas. Bom, depois de tantos números, uma constatação.
As estatísticas, por mais certeiras que sejam, são incapazes, sozinhas, de nos fazer compreender qual o tamanho da universidade. Na verdade, quem nos dá essa dimensão são as pessoas e as histórias, como essas que nós vamos ouvir agora. Meu nome é Lorena, eu tenho 26 anos, sou formada em licenciatura em artes visuais e atualmente sou bolsista e pesquisadora no mestrado em comunicação. Se fosse para definir a universidade e os impactos que ela teve sobre a minha vida em uma palavra, seria acolhimento. Meu primeiro contato com a universidade foi bastante intenso e um tanto quanto improvável. Eu engravidei aos 17 anos, mas decidi não parar de estudar. Então eu me inscrevi para a prova de vestibular da UFG, que aconteceria no dia 21 de novembro de 2010. Mas para minha surpresa, meu filho nasceu no dia 20 de novembro. Mas eu decidi ir prestar o vestibular. No local de prova, nós fomos muito bem acolhidos e eu pude sair várias vezes para amamentar. Eu consegui passar no segundo lugar pela classificação do curso. No primeiro ano de vida do meu filho, ele me acompanhou nas aulas na faculdade para que eu pudesse amamentá-lo. E após esse momento, eu consegui uma vaga para ele na creche da UFG, o que viabilizou que eu concluísse a graduação. Ainda hoje, ele integra esse sistema e estuda no CEPAI, que é a escola modelo da universidade. Hoje, eu sou pesquisadora, recebo a bolsa que ajuda a custear as despesas aqui de casa, já apresentei e publiquei em eventos científicos com o apoio da universidade. Meu nome é Isabela Messias, eu tenho 24 anos, sou estudante de Medicina Veterinária da UFG e eu participei basicamente de 3 projetos de extensão dentro da faculdade que me fizeram entender a importância do médico veterinário dentro da sociedade e também a importância da universidade dentro da comunidade geral. O primeiro projeto que eu participei foi o projeto de posse responsável. Nós, estudantes de Medicina Veterinária, íamos até a escola de ensino fundamental falar um pouco sobre os cuidados básicos que se deve ter quando você tem um animal de estimação. O segundo projeto que eu participei foi o de implantação da terapia assistida por animais, na qual a gente utiliza os animais, a gente faz uma atividade assistida por animais como meio de recreação para as pessoas que estão hospitalizadas. O último projeto que eu participei, antes de ir para o estágio curricular, foi o de pós-responsável, na qual os grupos de estudos da Escola de Veterinária e Zootecnia se juntaram e cada final de semana de um mês nós íamos nos parques falar um pouco sobre os cuidados básicos com os animais. Olá, meu nome é Cláudio Augusto, eu tenho 22 anos e eu sou jornalista formado pela UFG. Eu sou de Orizona, cidade que fica mais ou menos 150 quilômetros de Goiânia, e mudei para Goiânia em 2015, quando eu passei no curso de jornalismo pelo SISU. Minha família mora ainda até hoje na fazenda, meus pais até hoje trabalham na fazenda, e por esse motivo eu estudei minha vida toda em escolas públicas e rurais. As dificuldades eram imensas de ensino, eu enfrentava 20 quilômetros de estrada de chão para estudar todo dia. Então foi uma vitória muito grande para mim, também para minha família, quando eu consegui passar na UFG. Foi uma experiência que me enriqueceu muito como pessoa, me formou como profissional. Eu conheci várias pessoas, várias situações, várias realidades diferentes que me fizeram ser um ser humano muito melhor hoje do que eu era quando entrei na UFG. Olá, meu nome é Thais Alves, eu sou aluna de doutorado pelo Programa de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Goiás. Eu desenvolvo um estudo cujo objetivo é avaliar os danos provocados no DNA de agricultores saudáveis e agricultores que foram diagnosticados com câncer e tiveram contato ou foram expostos a agrotóxicos durante o seu período de trabalho. E o objetivo desse estudo é tentar encontrar uma relação entre essa exposição ocupacional e o desenvolvimento de câncer. Eu tenho um sentimento de gratidão enorme, não só por ter tido a oportunidade de conhecer pesquisadores fantásticos, de ter tido um ensino de qualidade e um crescimento pessoal muito grande, mas também de ter tido a oportunidade de ter vivência, ter conversado com pessoas que eu nunca imaginei que eu conversaria e que eu poderia ter sido útil
para essas pessoas. Então, quando você desenvolve pesquisa, não é só o laboratório, ou só a dissertação, ou só uma tese. Você lida com a vida, com a realidade de pessoas que têm esperança, de certa forma, no que você está fazendo. Meu nome é Lara, eu tenho 23 anos e eu me graduei em Psicologia no ano de 2018 e agora eu estou numa especialização gratuita também pela UFG sobre drogas e uma implementação de intervenção na sociedade. Em 2018 eu tive a oportunidade de estagiar no Tribunal de Justiça, no Fórum Criminal, e lá a gente desenvolvia um trabalho de cuidado, acolhimento e tratamento de pessoas dependentes químicas que têm algum tipo de conflito com a justiça, com a comunidade, e a gente também fazia mediação de conflitos, principalmente entre marido e mulher, em casos de violência doméstica ou violência familiar. Esse trabalho acontece desde 2010 e é um trabalho realizado por psicólogas, assistentes sociais, psicoterapeutas, advogados também. Até hoje eu tô lá, inclusive, eu sou voluntária, para justamente tentar ressocializar e reintegrar essas pessoas à sociedade. Meu nome é Gabriela, sou jornalista formada pela UFG, com uma pós-graduação em produção e gestão de projetos culturais que eu fiz na mesma universidade. Sou mestra em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora e tive bolsa da CAPES para poder desenvolver minha pesquisa. Atualmente estou finalizando meu doutorado em comunicação na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, onde eu também tenho uma bolsa da CAPES para me dedicar à minha tese. Ter feito minha graduação na UFG me proporcionou várias coisas. Além de toda essa formação que eu mencionei antes, eu posso dizer de forma muito segura que a pessoa e a profissional que eu sou hoje devem muito às minhas vivências numa universidade pública. E eu queria enfatizar os projetos de extensão, por exemplo, que eu tive a oportunidade de participar e que me colocaram em contato com a diversidade que existe no nosso país. Conheci e convivi com o movimento negro, as populações tradicionais e indígenas, os movimentos sociais, nossos vizinhos da América Latina, e tudo isso me ajudou a ter uma leitura do mundo mais ampla, mais complexa, mais diversa. Bom, eu quero agradecer a cada pessoa que me mandou o seu depoimento e pedir desculpas, porque infelizmente, por uma questão de tempo, foi impossível incluir todos. O que eu percebi, no geral, foi uma preocupação muito grande por parte de todos que têm algum vínculo com a UFG e uma vontade imensa de ajudar a reverter essa situação. E para finalizar esse assunto, eu te conto que está marcada para hoje, às 14h, uma assembleia universitária para discutir a situação financeira da UFG. Professores, técnicos e estudantes foram convocados para a reunião, que será no Centro de Cultura e Eventos do Campus Samambaia. Confira agora outras notícias importantes para essa semana. A partir de hoje, a fiscalização sobre as bagagens de mão começa a ficar mais rígida no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Malas maiores do que o tamanho permitido serão despachadas e os passageiros vão ter que pagar. Uma campanha educativa já ocorre desde o dia 24 de abril e agora a fiscalização começa de fato. Está marcada para esta terça-feira uma audiência de conciliação para definir sobre uma possível greve dos motoristas do Eixo Anhanguera e da Metrobus. A última audiência, realizada no Tribunal Regional do Trabalho na sexta-feira, terminou sem acordo. Os trabalhadores querem aumento no salário e no auxílio alimentação. Além disso, ainda falando de transporte coletivo, também nesta terça-feira, integrantes da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo se reúnem em Trindade para discutir melhorias no transporte público. Termina nesta quarta-feira, dia 15 de maio, o prazo para o Supremo Tribunal Federal se posicionar sobre a continuidade da produção na mina de amianto Canabrava, em Minasul. Caso a resposta não saia até esse prazo, a Sama Minerações deve fechar as portas e seus 285 funcionários serão demitidos. Por hoje, chegamos ao fim, mas não fique triste, semana que vem tem mais. Fique à vontade para dizer o que você achou do Segundou. É só mandar um e-mail para barbara.falcão@cbngoiania.com.br. Grande abraço e uma ótima semana.